Sul-Americanas, o primeiro compromisso, vamos colocar assim, Mais complicado, pesado? pesado, clássico, podemos falar, um clássico da seleção de Fernando Diniz. Jota, aproveitar que você está com a camisa da seleção, você é apaixonado pela seleção brasileira, o Brasil que veio de uma partida, podemos falar horrorosa contra a Venezuela? Uhum. Uma partida muito ruim, para não usar o termo horroroso, mas uma partida bem ruim contra a Venezuela. Qual é a sua expectativa para Brasil e Uruguai? E você acha que a seleção vai conseguir imprimir um futebol diferente do que foi apresentado contra um time que é muito inferior, que era a Venezuela? Cara, esse jogo ele tem características únicas, né? Porque o Uruguai ele é um time que joga e deixa jogar. Para quem não sabe, o treinador do Uruguai é Marcelo Bielsa, é o louco Bielsa. É louco. É um treinador que tem por característica aí jogar para frente, não é um cara que costuma ficar só se defendendo. Então, por si só, acredito que já seja um jogo diferente, porque até agora o Brasil ele enfrentou 3 adversários que só marcaram o Brasil. O Brasil fez uma partida bem ruim contra o Peru também. Eu acho que foi talvez do mesmo nível do jogo contra a Venezuela. O Brasil jogou tão mal quanto. Então, Leandro, tá mutado. Desculpa. Falei que, na verdade, é que o jogo contra o Peru, o gol do Marquinhos foi no finalzinho, deu uma tapeada ali no que foi o futebol apresentado. Foi uma partida bem ruim, do mesmo nível, na minha opinião, do jogo contra a Venezuela, só que a Venezuela castigou, o Peru não. Então a seleção brasileira vem de 2 jogos bem ruins. E, cara, esse jogo eu espero um jogo bem diferente. E eu não sei se isso vai ser bom ou ruim, porque, cara, é um cenário diferente. A seleção primeira vez ela vai ter espaço para jogar. E assim, o Brasil ele tem 3 jogadores na frente que, além de ser muito inteligentes, são muito rápidos. Você tem o Vinícius Júnior, você tem o Rodrigo, com espaço, você tem o próprio Gabriel Jesus, que deve ser titular, é um cara que gosta de atacar a profundidade. Então, assim, o Brasil vai ter mais espaço do que teve contra os 3 primeiros adversários. Então, é sim um jogo diferente. Mas eu, sinceramente, meu amigo Leandro, para te responder, eu não sei o que eu espero da seleção brasileira, cara. Não tô gostando desse início de trabalho do Diniz. Tô achando que, assim, ele quer. Como é que eu posso dizer? Ele quer dar rodagem para o time ideal da cabeça dele. Então, assim, ele deixa jogadores de mais, tempo demais, que não estão jogando bem. Por exemplo, a última partida, ele demorou a sacar o Vinícius Júnior não estava fazendo uma boa partida. Ele não tirou o Neymar pelo nome do Neymar, porque o Neymar estava errando tudo. O Neymar errou tudo contra a Venezuela, tudo mesmo. Eu não lembro de ter visto uma partida assim, tecnicamente tão abaixo do Neymar na seleção brasileira. Não lembro, cara. O Errou Neymar tudo, também errou tudo. forçou bem os cartões ali, hein? Que o juiz não foi na dele. Exato. Então ele demorou para tirar o Neymar. Contra o Peru, a gente estava comentando no grupo até do Na Prancheta, cara, o Casemiro estava fazendo uma partida horrorosa, ele não tirou o Casemiro. Então, assim, eu não sei se ele tá querendo deixar os caras que ele pensa fazer parte do time ideal o máximo de tempo para esse time ganhar rodagem. Eu não sei se, tipo assim, ele não quer chegar já quebrando a hierarquia que. Claro, a gente sabe que tem uma hierarquia dentro da seleção, ela não é pública, mas ela existe. O cara chega lá, respeita o Casemiro, respeita o Neymar, que está lá mais tempo, respeita o Marquinhos, os goleiros, enfim. Então, assim, não sei se ele já quer chegar quebrando essa hierarquia de tirar um cara desse do time, porque não é fácil. A gente tem que admitir que não é fácil você chegar e tirar o Casemiro do time, você tirar o Neymar, mas eu não tô gostando do início do trabalho do Diniz, claro, muito pouco tempo, pouco material para a gente avaliar, mas, enfim, eu acho que vai ser um jogo bom, viu, Leandro? Acho que podemos ter um jogo aí, um 2-2, um Jogo de 2-1. muitos gols. Eu acredito que possa ser. Acho que vai ser um jogo bem aberto. Assim, particularmente eu acho que o Fernando Diniz vai ter um senhor desafio na carreira dele com a seleção brasileira, no sentido de adaptar de fato esse estilo de futebol dele. E, na minha opinião, o Fernando Diniz já evoluiu o conceito de futebol dele. Se a gente for pegar ali o São Paulo de 2020 para o Fluminense de 2023, na minha visão, já há uma clara evolução dos ajustes que o Fernando Diniz entende, né, sobre futebol, o que ele entende sobre futebol. E eu acho que a seleção vai dar uma forçada nisso nele, tá? Primeiro que ele tem pouco tempo para trabalhar com jogadores. Talvez o modelo dele seja um modelo que necessite de muita repetição, a ponto de ficar
sem que os jogadores precisem raciocinar. Você vê que o Fluminense do Fernando Diniz, as coisas só acontecem. Parece que no automático. Mas isso exige muita repetição, repetição. muito treino. Isso. E ele não vai ter isso na seleção. Então, vamos ver, né? Eu acredito que o Fernando Diniz vai ter um senhor desafio. Concordo com você, Jota. Acho que o jogo que foi fora da curva, foram 3 jogos, mas foi o contra a Bolívia, que é um adversário fraquíssimo, né? Mesmo assim, o Brasil foi lá, foi para cima, fez o que a gente esperava, um futebol que a gente pode falar que foi até vistoso de ver, mas depois teve bastante dificuldade. Então, o jogo é no Centenário, né? Um território que também não vai ser um território facinho. E é isso, Jeanzinho, queria saber de você. Sua expectativa para a seleção de Fernando Diniz nesse jogo contra o Uruguai. Você acha que, por ser um jogo a mais, esse tempo de treino, nessa semana já saíram alguns vídeos, né, do Fernando Diniz, não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas dando instruções para os jogadores, explicando, você consegue entender o que ele entende daquela saída sob pressão, forçando o Alisson a fazer aquela saída, o próprio André ajudando, provavelmente um jogador que já tem muito mais entendimento do que ele pensa sobre o futebol, o Fernando Diniz, mas fazendo essa transição ali com o pessoal. Você acha que essa evolução vem no jogo a jogo e você acha que no jogo contra o Uruguai a gente já vai ver algum ajuste do Fernando Diniz? Porque na última partida contra o Peru ele reconheceu, né? Foi uma ótima partida contra a Bolívia, contra o Peru ele reconheceu que demorou a mexer. Ele fez uma autocrítica. Agora a gente fez uma partida ruim contra a Venezuela e você acha que já vai ter um toque do Fernando Diniz, um ajuste da partida contra o Uruguai? Então, eu acho que é bem complicado a gente avaliar ainda o trabalho do Fernando Diniz taticamente, né? Justamente pelo tudo que a gente falou pelo tempo. E eu vi mais a questão do Diniz taticamente contra a Venezuela, por exemplo, quando o Rodrigo sai da ponta direita e vai para a ponta esquerda, ser mais um com Vinícius Júnior e Arana e junto o Neymar. Tanto é que a gente assistindo nos comentaristas fala: o Brasil tem que jogar mais pela direita, mais pela direita, mais pela direita. Mas até então, em maioridade assim, numérica, né? O Brasil estava com mais quantidade de gente no setor de campo, estava dando certo. Só que esbarra numa questão que é técnica. Os jogadores, o Neymar errando tudo, o Vinícius Júnior errando tudo. Então, a gente... eu penso assim, que até onde a gente pode responsabilizar o Diniz, né? Pela questão tática, acho que ainda nem tanto, mas eu já vi mais Diniz contra a Venezuela. Só que, tecnicamente, os jogadores erraram muito, e são jogadores de potencial absurdo. O Vinícius, a gente tá falando do Vinícius Júnior, do Neymar, do Rodrigo, do Richarlison. Então, até onde vai o Diniz? Entendeu? O cara errou o passe. Errou o passe porque eles não estão treinados ainda para saber onde era a posição de cada um, ou porque o cara errou tecnicamente. Então, a gente tem que fazer essa análise. Então, a minha expectativa é que vai melhorar um pouco, né, a seleção, acredito eu, que ele vai poder fazer mais vezes vai tentar mais vezes a quantidade de coisas que o Diniz pensa, como essa que eu falei da Venezuela, do Rodrigo caindo pela esquerda. Acho que só aquilo ali ele pode ser treinado, não pode ser treinado uma outra opção, uma outra alternativa para o jogo que estava sendo difícil. Então acho que eles vão pensar em mais alternativas agora, vão treinar, e a questão toda vai ser a questão técnica dos jogadores. Se eles estiverem bem tecnicamente, acertando passes e tudo mais, a seleção vai fazer um jogo muito melhor. Agora, se estiver errando passe do jeito que tá todo mundo tentando drible demais, tentando jogadas de efeito demais, aí, irmão, a vaca vai pro brejo. Então, agora falando sobre as substituições, ali a gente pode pontuar que o Diniz errou ou não, entendeu? Eu acho que ele, concordo com o Jota, ele deveria ter tirado o Neymar. Ele tirou o Vinícius Júnior, mas ele deveria ter tirado o Neymar há muito mais tempo. O Neymar estava errando tudo, o Neymar não estava conseguindo ser o meio de campo que o próprio Diniz pensa sobre futebol. Ele estava segurando muito a bola. A diferença entre o jogo contra a Venezuela, a Bolívia, que foi o primeiro, né? O Neymar, eu vi um Neymar diferente, cara. Um Neymar que tocava muito mais a bola. Eu até comentei com vocês no grupo depois daquele jogo contra a Bolívia. Falei, caraca, nunca vi o Neymar tocando tanto a bola.
que o Diniz deve ter conversado com ele e tudo mais. Mas depois, jogo contra o Peru, ele segurou a bola demais. Jogo contra a Venezuela, ele segurou a bola demais. E eu acho que não é por aí, cara. Se ele tentar entender o jogo, acho que o Neymar precisa tentar entender mais o jogo. Ser o cérebro do time. Porque a idade vai pesando e tudo mais. Ele precisa ser mais o cérebro do time. E acho que ele não tá sendo isso. E tá prejudicando a seleção brasileira nesse